Perfil 32, desembargador Cláudio Augusto Montalvão das Neves. A série Perfil dos Magistrados lança agora seu 32º número, em relevante publicação que permite narrar a história do judiciário paraense por meio de seus personagens, pessoas notáveis no desembargo que imprimiram nessa história suas marcas e deixaram seu legado para as futuras gerações. A série representa uma possibilidade de conhecermos um pouco mais sobre o Poder Judiciário do Pará, a partir de perspectivas específicas relacionadas a cada desembargador e a cada desembargadora. As publicações mostram-se envoltas por singularidades que, de certa forma, complementam-se no cenário mais amplo das ações judicantes. Dando prosseguimento ao projeto, temos a 32ª edição, que trata da história e da trajetória de vida do desembargador Cláudio Augusto Montalvão das Neves. O desembargador dedicou sua vida aos jurisdicionados. Foram 29 anos de carreira, de juiz ao desembargo na magistratura paraense. Antes, a carreira como advogado sempre foi desejada por ele, e sua dedicação ao trabalho e sua empatia eram suas marcas registradas. Atuou como juiz por quase 21 anos nas comarcas de Chaves, Paragominas, Santarém, Capanema, Vara Distrital de Coraci e, por fim, atuou na 2ª Vara Penal da capital, recebendo reconhecimento pela dedicação e pelo compromisso com o Poder Judiciário. Pessoa muito dedicada e de origem simples, não media esforços para alcançar seus objetivos. Quarto filho de uma prole de 10, encontrou nos estudos a oportunidade de transformar a realidade em que vivia. Sua família sempre foi seu suporte e incentivo nos momentos em que precisou. Como juiz, esteve à frente de diversos casos de grande repercussão na sociedade paraense e, ao longo de sua trajetória, recebeu diversas homenagens e medalhas em reconhecimento pelo seu trabalho como juiz, bem como de desembargador. Assim, os frutos de seu trabalho e empenho o permitiram alcançar lugares de alto prestígio. A humildade e a humanidade sempre o acompanharam, desde o jovem vendedor de loterias até o prestigiado desembargador. Todas as fases de sua vida foram importantes para que alcançasse o tão almejado cargo, e a data de ascensão, que coincidiu com o dia em que comemorava o seu nascimento, foi um presente de aniversário deveras merecido, após anos de sua vida dedicados aos jurisdicionados. Em 2013, exerceu o cargo de vice-presidente do Tribunal de Justiça, até o seu falecimento em 21 de outubro de 2014. Desse modo, o desembargador Cláudio Augusto Montalvão das Neves recebe esta homenagem em agradecimento ao seu trabalho e contribuição aos jurisdicionados do Pará. Recomendo a leitura desta nova edição da série Perfil dos Magistrados para conhecer um pouco mais a trajetória do desembargador Cláudio Montalvão e para desfrutar de dados históricos e jurídicos que pautaram o caminho dele no Pará. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, gestão 2021-2023. Apresentação. A série Perfil dos Magistrados, publicação do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, marca não apenas a memória da magistratura paraense e a homenagem a seus integrantes, como também se constitui em importante fonte de pesquisa, com o registro de parte da história do Pará a partir das informações da trajetória dessas magistradas e desses magistrados da Corte Paraense em seus mais diversos tipos de atuação judicial. A primeira edição da série foi publicada em 1994, com uma homenagem póstuma ao desembargador Raimundo Nogueira de Faria. Desde então, diversas desembargadoras e diversos desembargadores tiveram sua trajetória registrada nesta série, sendo até aqui 31 obras já publicadas. A indicação da magistrada ou do magistrado homenageado, que terá sua história retratada nesta série, acontece todos os anos, durante sessão do Pleno do TJPA, na qual são escolhidos 4 desembargadores, seguindo a alternância de um magistrado vivo e outro já falecido, em conformidade com as resoluções 021/1994 GP e 020/2011 GP. Esta publicação é coordenada pela Comissão de Súmula, Jurisprudência, Biblioteca e Revista CSJBR do TJPA. Atualmente, esta comissão é presidida pelo desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. O Serviço de Museu e Documentação Histórica do TJPA é responsável pela produção do conteúdo, bem como por todo o processo de pesquisa e pelos procedimentos metodológicos, incluindo a coleta de dados, o que garante o resultado da obra.
Na trajetória de vida de um magistrado, há diversos elementos que servem de auxílio frente às dificuldades encontradas ao longo do percurso. Na vida de Cláudio Montalvão, a família sempre foi o seu maior suporte e incentivo. A criação dada por seus pais o tornou uma pessoa determinada e zelosa, o que refletiu na criação de seus 2 filhos, no seu relacionamento com sua esposa, bem como na sua vida profissional. Sua história é marcada pelo cuidado e amor à sua família e a profissão que escolheu para seguir ainda jovem, profissão à qual sempre se dedicou e que exerceu com assertividade, deixando um grande legado. Vida pessoal. Cláudio Augusto Montalvão das Neves nasceu em 12 de maio de 1951, em Belém, capital do Pará. Seus pais, José Pedro das Neves, que era enfermeiro, e Guiva Montalvão das Neves, tiveram 10 filhos, sendo Cláudio Montalvão o 4º. Nascido em família de origem simples e com o intuito de buscar melhorias na sua condição de vida, Cláudio Augusto dedicou seus estudos. Estudou o primário no Grupo Escolar Paulino de Brito, o então ginásio no turno da noite, com bolsa de estudo, no Instituto Adventista Grão-Pará, concluído em 1968, e o estudo técnico, equivalente ao então 2º grau no curso de Contabilidade no 5º Colégio Ciências e Letras, em 1971. Com o falecimento de sua mãe, e como alguns de seus irmãos mais velhos já haviam saído de sua casa, o jovem Cláudio Montalvão assumiu junto com seu pai a responsabilidade de cuidar de seus irmãos mais novos, uma tarefa desafiadora para o jovem. Assim, seus familiares o definem como uma pessoa esforçada e um homem zeloso com aqueles que amava. Apesar das dificuldades, o jovem Cláudio Montalvão almejava ingressar no ensino superior e, assim, dedicou-se para alcançar tal objetivo. Fez o curso preparatório para o vestibular no Colégio Moderno, no turno da noite, e em 1973, aos 22 anos de idade, o jovem Cláudio Augusto Montalvão é aprovado para o curso de Direito na Universidade Federal do Estado do Pará, UFPA, concluindo sua graduação em 1977. Ainda como estudante universitário, conheceu Rosa de Fátima Queiroz, aquela que anos depois seria sua esposa e companheira de vida. O casal se conheceu em 1972 no Cinema Olímpia, local onde Rosa trabalhava. O início do relacionamento se deu logo após Cláudio ser aprovado no vestibular. Rosa Queiroz relata sobre como se conheceram. Abre aspas. Foi lá no Cinema Olímpia que eu conheci o Cláudio. E à tarde, quando não havia aula, eles desciam para o cinema e me conheceu lá. Aí nós começamos já a nos conhecer, saía lá às 22 horas e era as horas que terminavam também as aulas dele. Eu morava no Tamoios e ele morava na outra rua, na Mundurucus. Aí nós íamos caminhando, todo dia ele ia me buscar, ele traçou na minha vida, ele já fez parte da minha vida desde o começo. Como é que vou adivinhar que o Cláudio Montalvão ia ser alguma coisa para mim? Alguma coisa diz que estava escrito nas estrelas. Fecham aspas. O Cinema Olímpia, em Belém, é o cinema mais antigo do Brasil e foi construído no período da Belle Époque, período marcado pela alta da economia do Estado, advinda do extrativismo e comércio da borracha. O prédio foi um dos projetos idealizados no plano de modernização da cidade de Belém e foi inaugurado em 24 de abril de 1912. Após alguns anos de relacionamento, em 15 de abril de 78, nasce o primeiro filho do casal, Fábio Augusto Queiroz das Neves. 2 anos depois, o casal teve seu segundo filho, Flávio Augusto Queiroz das Neves, em 19 de maio de 1980. Ambos levam Augusto em seus nomes em homenagem ao pai. O casamento civil de Rosa e Cláudio ocorreu em 19 de maio de 1982, na cidade de Belém. Em seu discurso de posse ao desembargo, Cláudio Augusto Montalvão das Neves enfatizou a importância que sua esposa teve em sua trajetória. Abre aspas. Não posso deixar de revelar que esta caminhada teve a ajuda de uma mulher guerreira, que conheci no ano de 1973, chamada Rosa de Fátima. Quero, nesta oportunidade, agradecer a minha amada Rosa pela compreensão na ausência dos dias em que passei longe dela e de meus filhos queridos, por força de meu dever profissional. Fecham aspas. Rosa de Fátima refere-se a Cláudio Montalvão como um pai presente e um bom esposo. Ele se dedicava profissionalmente com o intuito de proporcionar à sua família melhores condições de vida. Assim, seguindo os passos do pai, Flávio e Fábio formaram-se no curso de Direito, tendo-o como referência pessoal e profissional. Seu filho mais novo, Flávio das Neves, comenta,
Abre aspas. E assim, eu acho que o trabalho que o meu pai fez e o legado que o meu pai deixou, a gente tem essa responsabilidade de seguir, né? Então, ele deixou muitos ensinamentos, e esses ensinamentos a gente leva para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho como advogado. Graças a Deus, na época em que ele faleceu, em 2014, ele ainda pôde perceber o nosso crescimento profissional, meu e do Fábio. Então ele foi, né? Ele partiu, mas ele partiu consciente de que ele fez muito pela gente, no sentido de principalmente caráter, trabalho, ética, de tentar correr atrás, e isso tudo foi transmitido para mim, para o meu irmão. Fecham aspas. Ainda em relato, seu filho rememora a relação de seu pai com o trabalho, sempre dedicado ao jurisdicionado e ágil para despachar os processos, fazendo com excelência o que lhe era designado. Assim, ele era conhecido e lembrado por aqueles que tiveram a oportunidade de conviver com ele. O filho destaca que até hoje recebe elogios pelo trabalho desempenhado pelo pai. Seus familiares relatam ainda que uma de suas atividades de lazer prediletas era viajar. Grande parte das viagens eram em companhia de sua esposa, Rosa. Juntos conheceram diversos lugares, dentro e fora do Brasil. Sobre as experiências de viagem do casal, sua esposa relata que a primeira foi para outro estado e a primeira viagem internacional foi para Nova York, nos Estados Unidos. O desembargador também costumava viajar para participar de congressos e, sempre que possível, sua esposa o acompanhava. Dentre as viagens marcantes, Rosa Montalvão destaca que fizeram em um cruzeiro. Vida profissional. A vida de Cláudio Montalvão foi marcada por acontecimentos que o levaram a se reinventar frente a novos desafios. Por necessidade, começou a trabalhar ainda adolescente para ajudar com as despesas de casa. E foi neste contexto que o jurisdicionado cruzou a sua vida, de um simples vendedor de loterias à ascensão ao cargo de desembargador com uma carreira marcada pela dedicação. Antes da magistratura. Ainda muito jovem, Cláudio Augusto Montalvão das Neves trabalhou como vendedor de bilhetes de loterias, sendo a alternativa encontrada para ajudar nas despesas de casa. Em seu discurso de posse no desembargo, ele narrou esse momento de sua vida e reforçou a importância dos sonhos. Abre aspas. Todos sabem que sonhar não custa nada, e assim sonhei ser advogado, ainda menino, quando adentrava na Prefeitura Municipal de Belém para vender bilhetes de loterias e assistia a julgamentos do Tribunal do Júri, que na década de 1960 sucedia-se no Palácio Antônio Lemos, e caminhando incessantemente em busca de meu sonho, estudando e trabalhando, ele virou realidade. Fecham aspas. O Palácio Antônio Lemos, onde funcionou o Paço Municipal, também abrigou o Tribunal da Relação, a Junta Comercial, o Conselho Municipal e a Câmara dos Deputados, e atualmente cedia o Museu de Arte de Belém, MAB, e a Prefeitura Municipal de Belém. Localiza-se na Praça Dom Pedro II, na Cidade Velha. Após concluir o curso de Direito, atuou na área criminal entre os anos de 1978 e 1985. Rosa, sua esposa, presenciou todas as fases da carreira de Cláudio Montalvão e menciona que ele sempre foi muito zeloso com os casos que defendia. Ele era um advogado empenhado e dedicado. Como exemplo disso, Rosa conta que Cláudio ensaiava em casa para as audiências no Tribunal do Júri e ela e seus filhos participavam desses ensaios. Foram mais de 6 anos dedicados à advocacia criminal, enfrentando diversas dificuldades. Em certos momentos, como relatou Rosa, o então advogado chegou a dispor de somente 2 camisas e um sapato para trabalhar. Em 1985, ele prestou o concurso público de provas de títulos para o cargo de juiz, no qual foi aprovado. O resultado foi fruto de muita dedicação aos estudos e, assim, ingressou na magistratura no mês de setembro do referido ano. No ano de 1987, a AACEPA, a Associação dos Advogados Criminalistas do Estado do Pará, concedeu a Cláudio Augusto Montalvão das Neves o diploma de honra ao mérito em reconhecimento pelos seus serviços prestados à instituição. A magistratura. Aprovado em concurso público do Tribunal de Justiça do Pará, foi designado para assumir como juiz de primeira entrância na comarca de Chaves, no arquipélago do Marajó, na região norte do estado. A viagem até o município de Chaves era feita por meio de aviões de pequeno porte, popularmente conhecidos como teco-teco. Esse fato, segundo o filho do magistrado, Flávio, causava certo medo no juiz recém-empossado. Os desafios enfrentados na magistratura em um estado continental sempre foram grandes.
No início de sua carreira na magistratura, Cláudio Montalvão também atuou como juiz eleitoral na mesma comarca. No ano seguinte, em 1986, foi promovido para a comarca de Paragominas, cidade localizada no sudeste paraense, onde também atuou como juiz eleitoral. Neste período, a cidade de Paragominas enfrentava momentos de tensão, por conta do grande número de casos de violência. É neste cenário que o então juiz Cláudio Montalvão se encontra encarando este desafio com persistência e empenho, de acordo com seus familiares. Após 2 anos atuando na comarca de Paragominas, foi promovido em 1988 para a segunda entrância, sendo lotado na 3ª Vara Cível da cidade de Santarém, onde permaneceu até 1991, quando foi removido para a comarca de Capanema. Entre 1989 e 1990, atuou também na mesma cidade como juiz eleitoral. Em 1993, foi promovido pelo critério de merecimento para a 3ª entrância, sendo lotado na 3ª Vara Penal do Distrito de Coraci. No final de 1995, foi removido para a 2ª Vara Penal da capital, onde permaneceu até 2006, quando, então, ascendeu ao desembargo. Foi juiz eleitoral da 30ª Zona Eleitoral, de 1995 a 1996, e da 76ª Zona Eleitoral, de 1997 a 1998. Como juiz, Cláudio Montalvão esteve também no cargo de presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Pará, a MEPA, em 2 gestões, 1996 a 1997 e 1998 a 1999. Foi também vice-presidente da Associação dos Magistrados do Brasil, AMB, de 2002 a 2004. No ano de 2003, atuou como professor da Escola da Magistratura do Estado do Pará, que hoje se chama Escola Judicial do Poder Judiciário do Pará, EJPA. Sobre a agilidade no exercício de sua atividade como magistrado, citada pelo seu filho Flávio, Cláudio Montalvão não apenas desenvolvia seu trabalho nessas métricas, como também defendia a importância da rapidez nos trâmites processuais. Nesse sentido, em novembro de 2003, quando exercia o cargo de juiz titular da 2ª Vara do Tribunal do Júri da capital, publicou um artigo no informativo do tribunal, manifestando-se acerca da reforma da legislação processual penal. Julgamentos de grande repercussão. Cláudio Montalvão atuou por 21 anos como juiz de 1º grau e enfrentou diversos desafios. Esteve à frente de casos que tiveram grande repercussão na sociedade brasileira. Destaque para o processo que tratou da morte do sindicalista Expedito Ribeiro, em 2000. Participou também do processo que tratou da morte do deputado João Batista, do caso conhecido como o Monstro do Guamá, em 2002. Do julgamento de homicídios, que teve como réu Rafael Lobato, em 2004, e do assassinato da irmã Dorothy Stank, em 2005, conhecido internacionalmente. Assassinato do sindicalista Expedito Ribeiro. Então presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Maria, Expedito Ribeiro de Souza foi assassinado em 3 de fevereiro do ano de 1991. Sua morte ocorreu sob ordens do fazendeiro Jerônimo Amorim, sendo executada por Serafim Salles e Francisco Ferreira. O então juiz Cláudio Montalvão foi responsável pela definição da sentença do mandante do crime, que foi condenado a 19 anos e 6 meses. Assassinato do deputado João Batista. O deputado João Batista era um dos principais nomes ligados à luta pela reforma agrária no Pará. Foi assassinado em dezembro de 1988. O crime foi testemunhado pela esposa do deputado, Sandra Batista, e por suas filhas. O assassino, Péricles Ribeiro, foi condenado a 30 anos de prisão. Caso Rafael Lobato. Rafael Lobato Cândido da Silva, jovem paraense de classe média, foi responsável pela morte de 2 adolescentes após dirigir em alta velocidade na madrugada de 31 de outubro de 1999 e colidir com o veículo onde estavam as vítimas. Além da morte dos jovens, também feriu gravemente o motorista do veículo. Assassinato da missionária Dorothy Stank. A americana Dorothy May Stank foi morta com 6 tiros no assentamento Esperança, em Anapu, Pará, em 12 de fevereiro de 2005. Dorothy foi idealizadora de um projeto voltado para assentar famílias carentes na região da rodovia Transamazônica. Foi assassinada sob as ordens de latifundiários e grileiros de terra, de acordo com as investigações feitas pelas autoridades policiais. O caso teve repercussão internacional, e o então juiz Cláudio Montalvão foi parabenizado por senadores norte-americanos pela forma pela qual conduziu a sessão de julgamento de Raifran das Neves Salles, Fogoió e Clodoaldo Carlos Batista, Eduardo, acusados de executar o crime.
Além dos casos de grande repercussão, Cláudio Montalvão também se destacou por presidir mais de 700 sessões de júri popular, sendo a maioria em Belém. O desembargo. Cláudio Augusto Montalvão das Neves ascendeu ao desembargo por critério de merecimento, ocupando a vaga deixada pela desembargadora Climene Pontes, que presidiu o Tribunal de Justiça do Pará entre 2001 e 2003. Na lista tríplice, Montalvão foi o mais votado entre os então juízes Ronaldo Marques Vale e Maria do Céu Maciel Coutinho, ascendendo ao desembargo com 17 votos ao seu favor. Os juízes Ronaldo Vale e Maria do Céu Maciel Coutinho se tornaram desembargadores anos depois. A cerimônia de posse no novo cargo ocorreu em 12 de maio de 2006, coincidentemente no dia em que completou 55 anos de idade. Em seu discurso de posse no desembargo, Cláudio Montalvão engrandeceu a figura da mãe, colocando-a como sua maior referência de pessoa justa. Abre aspas. Tenho que agradecer o que sou hoje e devo muito à minha querida mãe, Diva Montalvão das Neves, cabocla da região do Salgado, precisamente de Santarém Novo, uma mulher que amava a justiça sem conhecê-la na essência. Todos os seus ensinamentos transmitidos na minha infância servem até hoje como bússola para a vida. Fecham aspas. Ainda em seu discurso, dissertou sobre sua história de vida, desde a sua infância até a ascensão ao desembargo, agradecendo os 17 votos favoráveis à sua ascensão, declarando suas expectativas. Abre aspas. Não poderia deixar de frisar que a caminhada foi penosa até chegar ao dia de hoje, em busca do sonho de alcançar o patamar da carreira. Como se vê, atuei como juiz de primeira instância por mais de 20 anos, trabalhando incansavelmente em todas as comarcas por onde passei e, afinal, o reconhecimento se deu por 17 votos dos desembargadores numa composição de 25, por ocasião da votação de minha promoção. Repito, estou excessivamente lisonjeado e honrado ao chegar a esta casa, respeitando a decisão da votação dos senhores desembargadores, sem violentá-los e sem perder a ética, que é dever inerente à pessoa do magistrado. E aproveito a ocasião para agradecer publicamente os votos obtidos. Já em relação aos votos desfavoráveis à minha promoção, farei o possível de conquistá-los nesta corte, que chego sem mágoas de quem quer que seja, pois no meu coração não há espaço para esses sentimentos, somente para aqueles nobres como o amor. O trabalho sempre foi e será o meu norte. Fecham aspas. Assim, em seu discurso, ressaltou o quanto o trabalho é importante em sua vida e destaca seu empenho como juiz em todas as comarcas em que atuou. Durante os 8 anos em que atuou como desembargador, Cláudio Montalvão exerceu suas atividades com assiduidade e plenitude, atuando também em viagens para inaugurações de fóruns e em ações sociais promovidas pelo Tribunal de Justiça do Pará. Seu filho Flávio relata que, até mesmo em momentos de doença, seu pai não se afastou de suas funções. De acordo com Flávio, a magistratura foi mais do que uma carreira para Cláudio Montalvão. Ele a tinha como uma filosofia de vida e a ela se dedicou. Ainda em 2006, o desembargador esteve à frente como presidente da comissão destinada a acompanhar processos de vítimas de homicídio pela luta pela posse da terra. O projeto Futebol com Justiça coloca o Poder Judiciário no papel de mediador e protagonista da pacificação social nos eventos esportivos de grande concentração popular, particularmente o futebol. A ação aplica nos estádios as regras do Estatuto do Torcedor para garantir a solução de conflitos e reprimir infrações penais de menor potencial ofensivo. No ano de 2012, disputou as reeleições para o cargo de vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Foi eleito, tendo como presidente a desembargadora Luzia Nádia Guimarães Nascimento. Em sessão do Pleno, no dia 31 de outubro de 2012, a desembargadora Luzia Nádia Guimarães Nascimento foi eleita presidente do Tribunal de Justiça do Pará para o biênio 2013-2015. Também foram eleitos o desembargador Cláudio Augusto Montalvão das Neves para vice, o desembargador Ronaldo Marques Vale para a Corregedoria das Comarcas da Região Metropolitana de Belém e a desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães para a Corregedoria das Comarcas do Interior do Pará. O desembargador Cláudio Montalvão faleceu infelizmente no dia 21 de agosto de 2014, aos 64 anos de idade. A missa de corpo presente foi realizada no Salão Nobre do edifício SEG do TJPA, na manhã do dia 22. Estiveram presentes diversas personalidades do Poder Judiciário. O então presidente da Assembleia Legislativa do Pará, deputado Márcio Miranda, o então presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, desembargador Leonardo de Noronha Tavares, o então presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Pará, Jarpas Vasconcelos, o então procurador-geral do Estado do Pará,
Caio de Azevedo Trindade, o procurador de Justiça Miguel Ribeiro Bahia, o então secretário de Segurança Pública do Estado do Pará, Luiz Fernandes, e o advogado criminalista Clodomir Araújo. A presidente do TJPA no biênio 2013-2015, desembargadora Luzia Nádia Guimarães Nascimento, ao falar sobre o desembargador, destacou que ele trabalhou muito para alcançar o patamar a que chegou e falou também como a família sempre foi muito importante para o magistrado. Em sinal de tristeza e respeito, o governo do Pará decretou luto oficial de 3 dias. Assim, todas as secretarias e órgãos das administrações direta e indireta estiveram com as bandeiras a meio mastro. Durante a missa, que foi presidida pelo padre da Igreja do Carmo, Alberto Bresciani, algumas das personalidades presentes deixaram seus depoimentos à coordenadoria de imprensa do Tribunal de Justiça do Pará, discorrendo sobre o desembargador. Desembargadora Luzia Nádia Guimarães Nascimento, presidente do Tribunal de Justiça do Pará. Abre aspas. O desembargador Cláudio Montalvão dedicou muitos anos à magistratura paraense, assumiu casos importantes e os conduziu com dignidade e honra, sempre de uma forma eficiente. Sempre esteve à disposição para ouvir a todos. Essa era a sua personalidade. Em vários momentos, ele me deu tantas opiniões e foi meu apoio. Fecham aspas. Presidente da Assembleia Legislativa do Pará, deputado Márcio Miranda. Abre aspas. O desembargador vivia o que pregava, no que se refere ao direito. Ele sabia que tinha que fazer justiça todos os dias. Ele tinha a virtude de enxergar o melhor caminho para não cometer injustiças. Era um homem sábio que gostava de dizer o que pensava. Ele vivia plenamente e exercia a justiça. Foi um homem justo que exercia o seu pensamento de acordo com o seu conhecimento. A Justiça do Pará perde, mas fica o exemplo. Fecham aspas. Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, desembargador Leonardo de Noronha Tavares. Abre aspas. Ele era, em primeiro lugar, um lutador. A história do desembargador Montalvão sempre foi de muita luta. Foi uma pessoa que se dedicou à justiça e que, até o momento de sua partida, lutou. Vai fazer falta nas discussões jurídicas. Era um juiz polêmico, no sentido de que sempre procurou aplicar a justiça. Ele fará falta, porém deixou o grande legado. Fecham aspas. Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Pará, Jarbas Vasconcelos. Abre aspas. Desde quando era juiz, o desembargador Montalvão sempre foi uma pessoa desprovida de vaidade. A característica principal dele como magistrado era ser humano. Ele tinha uma grande sensibilidade pelas causas que julgava. Fecham aspas. Procurador-Geral do Estado, Caio Trindade. Abre aspas. O desembargador trilhou uma carreira brilhante que eu acompanho há muito tempo, desde a época em que ele era juiz. Ele era uma referência para o tribunal, tanto que ocupava o cargo de vice-presidente. Foi uma grande perda para o judiciário paraense e para a vida pública no Pará. Fecham aspas. Procurador de Justiça Miguel Bahia. Abre aspas. Eu trabalhei com o desembargador quando ele era juiz do Tribunal do Júri em vários julgamentos. Era uma pessoa justa, um magistrado justo, compenetrado. Uma pessoa que realmente vai fazer falta à magistratura paraense. Fecham aspas. Secretário de Segurança Pública do Estado, Luiz Fernandes. Abrem aspas. É uma perda muito grande para a família. É uma perda muito grande para o sistema de justiça e segurança pública. Sempre foi muito atuante, muito receptivo. Mas quem perde muito mais é a sociedade. O sistema de segurança pública, eu diria, está de luto. Fecham aspas. Advogado criminalista Clodomir Araújo. Abre aspas. O desembargador Cláudio foi uma figura que honrou o poder judiciário do Estado do Pará. Como homem, como pai, como filho, sempre teve transparência e honestidade. Foi um homem, acima de tudo, muito humilde e caridoso. Que ele possa ir em paz. Fecham aspas. Trajetória da magistratura paraense entre 1985 e 2014. Homenagens. Ao longo de sua carreira na magistratura, o desembargador recebeu diversas homenagens em reconhecimento ao seu trabalho. Destaque para medalhas, certificados e homenagens póstumas como a construção de espaços que trazem seu nome. Foi também concedido a ele o título honorífico de cidadão de Santarém em 2011. Em 25 de abril de 2014, o desembargador, que exercia o cargo de vice-presidente do TJPA, recebeu, em uma solenidade realizada no hangar Centro de Convenções, a medalha Tiradentes, representando o Poder Judiciário. Foi também condecorado com a medalha de Ordem do Mérito Judiciário Militar Estadual, Gran Cruz da Ordem do Mérito Judiciário, medalha Mérito Desembargador Silvio Hall de Moura e a medalha da Justiça Militar do Estado do Pará. Em maio de 2016, foi inaugurado o Fórum da cidade de Canaã dos Carajás, que,
em forma de homenagem, recebeu o nome do desembargador Cláudio Montalvão das Neves. A construção da SEG se deu por meio de um convênio entre o Poder Judiciário, a Prefeitura Municipal e a empresa Vale. O Judiciário foi o responsável pela elaboração do projeto e acompanhamento dos trabalhos, a Prefeitura doou o terreno onde foi erguido o prédio e a Vale responsável pela execução da obra. Em junho de 2016 foi inaugurado o Fórum Eleitoral do município de Moju. O espaço recebeu o nome como homenagem Fórum Eleitoral Desembargador Cláudio Augusto Montalvão das Neves. Após o falecimento do desembargador, sua família organizou um memorial com fotos, medalhas e demais objetos que fizeram parte da sua vida como magistrado. O espaço foi pensado para homenagear o desembargador e apresentar sua trajetória. Na obra, há 3 depoimentos. O primeiro, de Rota de Fátima Camarão Queiroz, esposa de Cláudio Montalvão. O segundo, de Carlos Augusto Montalvão das Neves, irmão de Cláudio Montalvão. E o terceiro, de Flávio Augusto das Neves, filho de Cláudio Montalvão. Nos anexos há acórdãos de decisões tomadas por Cláudio Montalvão.